Muito bem, eu me posicionei em relação à situação das meninas e o professor na escola do Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro. E hoje eu quero me posicionar a respeito do que aconteceu ontem e foi noticiado para o Brasil inteiro, nacionalmente, né? Então eu quero dizer que da mesma forma que existe a violência é, contra os alunos, violência todos os tipos de violência, elas também existem contra os professores, né? E como professora, defensora dos direitos humanos, defensora da minha categoria, eu não posso me calar diante do que eu vi ontem, né? Um pai espancando violentamente, ele deu 9 socos na cabeça de um professor, né? Então, seja lá qual tenha sido o motivo, né? Nada justifica esse tipo de comportamento. Mesmo porque os professores no Brasil já sofrem todos os tipos de violência, tá bom? Então, assim, não existe lado certo, lado errado quando você generaliza, né? Existem casos e casos. Então, nesse caso desse professor, ele só revela, né, o que a gente vê cotidianamente nas escolas, tá? Porque esse não é um fato isolado. Virou uma febre, né? Ameaçar professor, mães quererem entrar na sala para bater em professoras. Isso virou uma febre. E que tem que ser parado. Tem que ser parado, né? A única forma da gente resolver isso é parando esse tipo de atitude, né? E até de ex-alunos que entram e cometem violências na escola também. Eu falo sobre violência em de um modo geral, porque eu falo sobre direitos humanos. Eu preparei aqui um texto justamente para falar sobre o caso de ontem, que me deixou extremamente indignada, porque eu vi a cena e falei, isso não é. Não, não, o pior é quando isso não te impressiona, sabe? Quando não é uma novidade, né? Então, eu me senti assim, né? Vendo aquilo. E isso me incomodou profundamente, porque já está naturalizado. Essas atitudes já estão naturalizadas. Quando o respeito se rompe, o medo que invade as salas de aula, né? Um professor tenta dialogar, um pai parte para agressão. E o que desaba não é só um corpo, é o pacto social da educação. Ontem, uma notícia no G1 escancarou o que tantos professores já sentem na pele. Em uma escola de Brasília, um pai agrediu um docente dentro da unidade escolar após uma divergência disciplinar. Não é um caso isolado, é um grito coletivo sufocado. A cena sintetiza o medo físico e psicológico que ronda o cotidiano escolar e mostra o quanto o respeito ao educador, não apenas como educador, mas como ser humano, nós estamos falando aqui, tem sido corroído por uma cultura que confunde diálogo com desobediência e crítica com ataque, né? As pessoas não sabem mais diferenciar. O professor é símbolo de cuidado, de orientação. Ele passa a ser alvo de violência. A escola, que deveria ser abrigo, torna-se território de tensão. Entre ameaças e agressões, o que se rompe é o contrato da confiança. Aquele que garante que ensinar é um ato seguro e que o educador tem respaldo da comunidade para fazer isso. Não se trata de autoridade perdida, porque eu não acredito nessa coisa de autoridade, porque muitas vezes é confundido com autoritarismo. Eu acredito na autoridade em outro sentido, quando ela é conquistada. Aí já é uma outra conversa que a gente teria que ter com um outro filósofo, que é Kant, que eu volto numa outra hora para falar sobre isso. Não se trata de autoridade perdida, mas de reconhecimento negado. E isso adoece quem ensina e empobrece quem aprende, né? O medo não nasce apenas da violência física, ele nasce do olhar de desconfiança, do pai que invade o espaço pedagógico como quem invade um campo inimigo.
O professor se vê desprotegido, enquanto a sociedade observa anestesiada a erosão da sua figura pública. O que está em crise não é o poder do professor, porque nós não temos poder. Eu, pelo menos, não quero ter poder, né? Porque não é assim que eu administro as minhas aulas. Não é pelo poder, né? É pelo respeito. Pelo respeito. O que está em crise não é o poder do professor, mas a legitimidade do seu papel social. O Brasil normalizou a ideia de que o docente pode ser questionado por tudo. Ótimo. A gente aceita críticas, aceita questionamento, mas tem hora que não dá, que você tem que dar continuidade ao seu papel de educador. Não tem só uma criança para você, adolescente, para você dar atenção, né? São 30, 35, sextos anos, passa de 40, né? Então a gente tem que administrar o tempo, somos gestores do tempo também, né? O Brasil normalizou a ideia de que o docente pode ser questionado por tudo. O seu saber é questionado, nosso saber é questionado todo o tempo dentro da escola. A gente tem que ser o Google, tem que saber todas as respostas, né? Pode ser questionado por tudo, menos pelo seu direito de ensinar em paz, o que ele sabe, certo? A Constituição Federal, no artigo 206, garante a liberdade de ensinar e o respeito à valorização dos profissionais da educação. A Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, prevê proteção também aos educadores. E, no entanto, a realidade mostra o contrário. Há um medo diário de uma pedagogia do silêncio imposta pela violência. Desde o fim da ditadura, a escola se reinventou como um espaço de diálogo e formação crítica. Mas junto à democratização do ensino veio também a desvalorização simbólica do professor, empurrado para o lugar de bode expiatório das frustrações sociais. O velho discurso da autoridade do mestre perdeu sentido, mesmo porque a autoridade não pode ser confundida com autoritarismo, né? E, em vez de nascer uma cultura de respeito mútuo, floresceu o terreno do ódio, da intolerância e da agressão. O episódio em Brasília não é exceção. É sintoma de um país que ainda não aprendeu a respeitar seus educadores. Como dizia Paulo Freire, ninguém educa sozinho, né? Mas essa comunhão só existe quando há segurança, empatia e reconhecimento. Sem isso, a escola se torna um campo minado. O medo vira currículo oculto, que é outra história que eu venho contar para vocês um outro dia. Bom, deixa nos comentários o que você faria se testemunhasse uma agressão verbal ou física a um educador. Marque alguém que trabalha na educação e diga a ele, sua voz importa, sua segurança também. Isso se você quiser. Fique à vontade. Nos vemos no próximo vídeo.